Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. E eu te convido a abrirmos a Bíblia em Lucas capítulo 2, versículos 46 ao 52. Ontem nós lemos do 41 ao 45, hoje a continuação da história. E eu tenho certeza que Deus falará contigo tão profundamente ou mais do que o devocional de ontem. Quem não estava aqui ontem, eu sei que tem muita gente que está ainda voltando do feriado junino, mas quem não estava aqui ontem, quem não assistiu o devocional, eu te recomendo vivamente, porque o Senhor falou com muita graça aos nossos corações. Quem estava aqui ontem pode confirmar. Se você não estava, os nossos devocionais sempre ficam salvos aqui no canal, e isso ajuda para que você, inclusive você que chegou agora, pode revisitar os nossos devocionais. São mais de 300 devocionais já registrados aqui para a glória de Deus, e cada um deles tem um tempero especial do céu, onde Deus fala aos nossos corações. Inclusive, se você é novo ou nova por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal imediatamente. Clica aí nesse botão de inscrever-se, vem fazer parte dos nossos devocionais de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, e para te ajudar a vencer a inconstância, esse que é um grande inimigo, para muitos o maior inimigo da espiritualidade, tantas pessoas, a inconstância, para te ajudar a vencer esse monstro, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os dias, minutos antes de começar o devocional, eu envio o link dos devocionais. Então, vem para cá para o nosso grupo, é um grupo que é fechado, não tem conversas paralelas, não tem inconveniente, ninguém vai te incomodar, é única e exclusivamente para todo dia você receber o link dos devocionais e estar aqui conosco, devotando alguns minutos do seu dia a ouvir a voz de Deus, a ler a palavra de Deus. Então, para entrar nesse grupo, deixei o link aqui em 3 lugares, na descrição do vídeo, fixado nos comentários e fixado no topo do chat. 3 lugares para você não perder essa oportunidade de estar conosco aqui no grupo do Zap. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 46 ao 52, diz assim: Depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gente, essa história aqui é a continuação do relato que começamos ontem. E para quem não estava aqui ontem, qual que é o contexto? A Bíblia diz que todos os anos José e Maria iam para Jerusalém participar de festas religiosas, culturais ali de Israel. E quando Jesus tinha feito 12 anos, eles estão indo para a festa numa caravana e eles perdem Jesus. Inicialmente eles nem sentiram falta, mas depois de um tempo, opa, tá estranho, cadê Jesus que não tá brincando com as crianças, não tá com fulano, não tá com ciclano, não tá com fulano de tal. E quando eles vão procurar Jesus, eles passam 3 dias procurando e acham Jesus no templo. Imagine você o sentimento que eu não desejo para ninguém, acho que só de pensar nisso já dá uma angústia no coração. Um pai e uma mãe que perdem o seu filho. Estou falando só da perda no sentido de morte, que já é terrível, mas também aquela perda de desencontrar. Olha, fui num passeio com meu filho, não consigo encontrar, tive que acionar a polícia. Olha que negócio terrível. Uma sensação que eu não desejo para ninguém, e só de pensar nisso já dá uma certa angústia. Agora, José e Maria estavam numa situação ainda pior, porque existe aqui o emocional humano, de estar perdendo, no sentido de não encontrar o seu filho, além do peso espiritual de ter uma responsabilidade dada por Deus. Porque tanto José quanto Maria, em ocasiões separadas, eles receberam visitas angelicais no seu quarto. Imagina, gente, um anjo descer do céu
no seu quarto e dizer assim, ó, eu vou te dar um filho e esse filho vai ser o salvador da humanidade. Agora, o salvador da humanidade vai precisar que você troque fralda dele, vai precisar que você dê comida a ele, vai precisar que você proteja ele, vai precisar que você faça toda aquela função de pai e mãe, porque a experiência de Jesus, a experiência humana de Jesus, ela foi completa, tá, gente? Tem algumas pessoas que acham assim, que Jesus estava num corpo de um bebê, mas que tinha, assim, digamos, sabia de tudo como Deus sabe, que podia tudo como Deus pode. A experiência de Jesus como ser humano foi completa, então ele vai crescendo como ser humano, tanto é que o seu ministério público, de fato, começa com 30 anos de idade, que na cultura judaica esse número 30, a idade de 30 anos representa a maturidade do ser humano. Então Jesus está aqui com 12 anos de idade, José e Maria perderam Jesus depois de 3 dias procurando, não acham Jesus no templo, eles estão tão tocados com aquilo que eles reclamam com Jesus. Como é que você está aqui conversando no templo com os mestres da lei? Está aqui preocupado com você? E é interessante que quando a Bíblia fala que Jesus estava conversando com os mestres da lei, Jesus estava conversando no mesmo nível deles. E as pessoas ficavam encantadas, afinal de contas é uma criança. Por que eu digo isso? Às vezes você leva uma criança no médico, aí você tem lá um doutor, uma doutora, que estudou muito, que é muito dedicado, trabalhou muito para estar naquela profissão ali. Mas o médico, mesmo sendo especialista da sua área, ele vai utilizar um vocabulário infantil para poder se conectar com a criança. Algo semelhante a quando um pai ou uma mãe falam como se fosse uma criança, usam as sílabas como se fosse uma criança, para que a criança consiga entender. Esse não é o caso desse texto. Nesse caso aqui do texto, a ideia é dizer que Jesus estava conversando com a elite intelectual da época no mesmo nível deles. Uma criança de 12 anos, numa roda ali de PhDs, ele conversando testa a testa, Então isso deixava as pessoas encantadas, maravilhadas. Como é que uma criança de 12 consegue, nesse nível aqui, conversar com grandes mestres da lei? Então, quando Jesus é encontrado, ele fala assim, ó, vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Agora, verso 50. Mas eles, ou seja, José e Maria, eles não compreenderam o que Jesus lhes dizia. Gente, olha só, vamos lá. Hoje, 2000 anos depois, no Brasil, lendo a Bíblia, com texto, contexto, capítulo, versículo, é muito fácil a gente entender que Jesus estava falando do seu Pai que está no céu. Até porque a palavra Pai, no verso 49, ela está com P maiúsculo. Então isso já nos ajuda, contextualmente, a gente entender o sentido da fala de Jesus. Mas José e Maria, naquela hora, eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Isso acontece tantas vezes conosco, de Deus falar conosco e a gente não compreender, Inclusive, na verdade, essa uma das partes mais favoritas, digamos assim, da minha vida é quando alguém vem compartilhar comigo algo que Deus falou com eles, ou que eles leram na Bíblia e não entenderam. Fala, Tiago, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu li tal texto na Bíblia, tal história, e eu não entendi isso aqui. Você poderia me ajudar? Rapaz, eu vou ajudar com a maior alegria do mundo. Para mim, a melhor sensação do mundo é poder ajudar a pessoa a isso. Porque, de fato, muitas vezes Deus fala conosco e a gente não entende. Quer ver uma coisa? Tem uma história lá em João capítulo 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro tenta impedir Jesus de lavar. E na mente de Pedro, ele estava sendo educado. Porque lavar os pés dos discípulos, lavar os pés dos visitantes da casa, por assim dizer, naquela cultura, era uma atribuição dada ao menor escravo da casa. Qual é o escravo mais fraco que você tem na sua casa aí? Então, é ele que vai lavar os pés dos discípulos. É como se, digamos que você fosse um dos discípulos, Aí você vai lá com seus amigos, os discípulos, para uma casa de praia, nos dias de hoje. Aí chega lá na casa de praia e você fala assim, olha, para ajudar aqui, cada um vai ter que fazer uma tarefa diária. Aí um fala assim, ó, eu vou lavar o prato. Aí outro fala, eu vou varrer a casa todo dia. Aí o outro, fulano, você cozinha bem, você vai fazer a comida do dia. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu arrumo os quartos, eu limpo aqui e tal. Aí chega aqui, de repente termina assim, ó, e quem vai limpar o banheiro? Imagine você limpar o banheiro. Dezenas de pessoas usam todos os dias. É uma tarefa inglória, E embora
quem trabalha com isso normalmente faz muito bem, mas não é algo que a pessoa deseja. Eu tô desejando, aqui, tô esperando a hora de lavar o banheiro, né? Não chega tanto. E é interessante que lavar os pés dos discípulos era mais ou menos isso. Aí fica aquela coisa, ninguém vai lavar o banheiro, aí Jesus fala assim, ó, eu vou lavar o banheiro. Aí quando Jesus fala que vai lavar o banheiro, aí todo mundo fala, não, peraí. Não, Jesus não, pelo amor de Deus. Eu faço. Porque as pessoas começaram a ficar envergonhadas com aquilo. Então Pedro, ele tenta meio que fazer isso com Jesus. Você entende agora essa passagem? Por isso que Pedro fala assim, não, Jesus, não vou deixar você lavar meu pé, não. Sou eu que vou lavar o seu pé. Aí João capítulo 13, versículo 7, na versão Tiago Batista, Jesus dá uma carteirada em Pedro, dá uma resposta bem dura em Pedro. Ele fala assim, Pedro, é o seguinte, velho, o que eu tô fazendo aqui é tão profundo o que eu tô fazendo aqui agora, lavando teu pé, que você não tá nem entendendo o que tá acontecendo aqui agora. Isso aqui é a versão Tiago Batista, né? Mas lá na Bíblia, meu João 13, 7, tá escrito assim, ó. Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Basicamente, estava dizendo o seguinte, Pedro, você não tá entendendo nada, cara. Não é questão de lavar o teu pé. Tô lavando tua vida aqui, entendeu? Então, o que eu tô fazendo agora, você não tá nem entendendo. Mas lá na frente, você vai entender. Então, Pedro, que andava com Jesus, que via os milagres de Jesus, que aprendia com Jesus todos os dias, Pedro não conseguiu entender o que Jesus estava fazendo. É uma coisa humana, porque a nossa lógica ela é limitada. É impossível você entender tudo o que Deus está fazendo. Só tem uma forma de você entender tudo o que Deus está fazendo. É virando Deus. E você nunca vai virar Deus. Mas, Tiago, a gente não confia em Deus? Exatamente. Uma coisa é confiar, outra coisa é saber. Uma coisa é confiar, outra coisa é entender o que está sendo feito. Se eu tenho Deus livre e guarde, se eu tenho um incêndio em casa e eu chamo o corpo de bombeiros, aí o corpo de bombeiros fala assim, ó, você tem um incêndio em casa? Você tem... Beleza, estamos levando aí o caminhão do corpo de bombeiros agora. Você tem que sair da sua casa. Se tiver alguma criança, alguma pessoa em casa, tira da casa. Se tiver algum animal, tira da casa agora e deixa com a gente. Poxa, mas tenho que salvar o computador, o celular, não sei o que, porque tem devocional. Sai da casa agora. Eu não entendo o trabalho do corpo de bombeiro. Eu não estudei para isso, eu não treinei para isso. Mas eu confio que eles estão fazendo o melhor que eles podem, entende? Então, confiar é uma coisa. Entender o que está acontecendo é outra. Nós podemos sempre confiar em Deus, mas nem sempre iremos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Inclusive, Maria e José passaram por isso. Agora, nessa situação, meu Deus, isso aqui é tão forte, velho. Rapaz, isso aqui é muito forte, velho. Muito forte, muito forte, muito forte. Versículo 51, está escrito assim, ó, sua mãe, porém, Maria, guardava todas essas coisas em seu coração. Tem coisa que você não vai entender. Tchau. E quando não entender, eu faço o quê? Guarda no coração. Guarda no coração. Às vezes você vem pro devocional, acontece muito isso aqui, ó. Muito mesmo. Você muito direct no Instagram, ou até testemunhos presenciais do que eu vou falar agora. Assim, Thiago, comecei a ouvir seu devocional, rapaz, glória a Deus por isso, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quinto. Aí lá pro quinto devocional que você fez, você vai entender o que Deus estava falando com você desde o primeiro. Entendeu? Lá no quinto, no décimo, Thiago, agora entendi, Thiago. É por isso que a gente às vezes estuda séries aqui, fizemos uma série em Romanos recentemente, porque você tá no devocional um dia é uma coisa, você tá na frequência 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, aí você vai entender o que Deus estava falando com você lá desde o primeiro. Porque tem coisas que para você entender você precisa permanecer. Atenção, tem coisas que para você entender você precisa permanecer. Você precisa de constância, você precisa continuar. Uma coisa é você ir na academia um dia. Outra coisa é você passar 30 dias na academia. Outra coisa ainda diferente é você passar 1 ano na academia. Tem resultados que você vai ter em um dia. Ficar com o corpo todo doendo, por exemplo. Mas tem resultados que você só vai conseguir depois de um tempo, indo todo dia. Ou numa frequência, né? 3 vezes por semana, enfim. Você precisa permanecer. Então, muitas vezes, por conta da nossa carnalidade, a gente não entende, e aí, por não entender, a gente despreza. Sabe quem faz isso? O ateu. O ateu ele não entende como é que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Tá vendo que isso não existe, rapaz? Ele não entende. Não cabe na lógica dele. Como não cabe, ele despreza. Com todos os relatos históricos que existem. A história de Jesus é a história mais documentada de todos os tempos, né?
Certa vez eu dei uma aula na nossa comunidade de discipulado, e lá na comunidade, a primeira aula que eu dou é sobre a autenticidade do texto bíblico. E eu mostro que a Bíblia é o documento mais autenticado de toda a história. Não é opinião, são dados, informações, historiadores de grande renome, inclusive historiadores que não são cristãos que atestam e confirmam isso. Então, quando você vai, e inclusive a comunidade discipulado bíblico quiser entrar, link está na descrição, tá? Então, quando você, por exemplo, é um ateu que não aceita essa questão porque não cabe na sua lógica um ser humano morrer numa cesta e ressuscitar, você não consegue explicar aquilo, você fala, não, isso aí é mentira, isso aí é fanatismo religioso. Por quê? Porque não cabe na sua lógica. Como não cabe na sua lógica, você despreza. Mas ouça uma coisa, muito, não é pouco não. Não é pouco não. Muito do que Deus vai fazer na sua vida, você não vai entender de primeira, só vai entender depois. E muita coisa, atenção, muita coisa que Deus fez e fará na sua vida, você vai morrer sem entender. E quem disse que você precisa entender? Quem disse que você precisa entender tudo? Entende? Você precisa desfrutar, você precisa, claro, conhecer. A curiosidade para entender, isso é bênção. Isso te leva a muitos lugares. Mas é preciso descansar o teu coração sabendo que você não entenderá tudo. Entretanto, mesmo que você não entenda tudo, você guarda aquela palavra no teu coração. Tem direções que Deus vai te dar, tem palavra que Deus vai te dar para você tomar uma decisão. Você vai dizer, poxa, não faz sentido nenhum. Irmão, se foi Deus, segue. E lá na frente vai fazer sentido. Se foi Deus, obedece. Que lá na frente vai fazer sentido. Mesmo que você não entenda. Então Maria, versículo 50, eles não compreenderam o que ele dizia. José e Maria não compreenderam o que ele dizia. Versículo 51, mas Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Tem coisa que você não compreende, mas ela sabe por que ela guardava aquilo? Porque embora Jesus fosse uma criança de 12 anos, ela sabia que Jesus não era uma criança qualquer. Ela sabia que ele era o Salvador do mundo. Né? Então, na mente de uma mãe, humanamente, o que essa criança está falando, velho? Estou aqui há 3 dias procurando ele, super preocupado, mas das coisas do meu pai, as coisas do meu pai. Você vai tomar uma surra quando chegar em casa, menino. Mas no coração dela, fica ligado aí, viu? Coisa do pai, que negócio é esse? 12 anos, discutindo com os mestres da lei. Não é normal um negócio desse. Né? Uma coisa interessante, deixa eu ver se eu acho o texto bíblico aqui, gente. Para mostrar para você, a gente vai fechar o devocional. Tenho que procurar agora, porque isso aqui surgiu na mente agora, não tinha anotado. Abra comigo aí, na sua Bíblia. Deixa eu pegar o texto aqui. Gênesis 37. Gênesis 37. Abre aí comigo na sua Bíblia rapidinho. Estou abrindo aqui na Bíblia também agora. Tava nem na mente para falar isso aqui agora. Aqui, ó, Gênesis 37. É a história de José do Egito, o famoso José do Egito. Mas nesse caso aqui, ele ainda está contando para os seus irmãos os sonhos. Quem lembra? José teve 2 sonhos, né? Sonhei. O sol e a lua, as estrelas se dobravam. Né? E ali, aquele sonho, José compartilha aquele sonho em casa. Eu quero achar um versículo aqui. Aqui, ó. Ele termina, versículo 10. Gênesis 37, versículo 10. Quando o contou ao pai e aos irmãos, preste bem atenção, José contou o sonho dele para Jacó, que era seu pai, e para os seus irmãos, que depois iam machucá-lo, iriam vendê-lo, ele vai para o Egito. A história vocês conhecem. Versículo 10. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, observe, você tem que imaginar a cena, cara. Se você não imaginar a cena, você não pega o que o texto está dizendo. José está na mesa com seus pais, seus irmãos. Ele fala, olha, eu tive um sonho, assim, o sol e as estrelas iam se curvar, o sol, a lua e as estrelas se curvarem. Jacó, que era experiente em sonho, que Deus já tinha falado muito com Jacó com sonho, a vida toda de Jacó, em vários sonhos de Jacó. Jacó, ele, enquanto, entre aspas, sonhava, né, ele tem aquela visão das escadas,
Foi numa noite que ele lutou contra um homem que é considerado o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus pré-encarnado. Ele tem várias experiências dessas com Deus. Ele na hora sacou. Ele falou, peraí, menino, você tá falando o quê? Que seus irmãos, eu e sua mãe, a gente vai se dobrar diante de você? Cala sua boca, rapaz. Vá tomar banho, vai procurar o que fazer. Vai lavar um prato. Uma atitude externa. Acho que Jacó queria até meio que abafar aquilo, né? No meio dos irmãos, porque os irmãos começaram a ficar com ciúme. Esse cara tá se achando especial. Versículo 11. Seus irmãos tiveram ciúme dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Jacó já sabia. Esse menino tem alguma coisa diferente desse menino aí. Viu? Acho que Deus vai fazer alguma coisa. Tanto que Jacó já interpretou o sonho na hora. Então ele dá uma bronca no sentido de abafar. Menino, cala a boca. Vai falar essas coisas em público. Mas ele refletia naquilo, começou a pensar naquilo. Lá na frente, o sonho se cumpriu. Jacó, o sol, sua mãe, a mãe de José no caso, a lua, e as 11 estrelas, né, se dobram ali diante, deixa eu só mudar aqui, gente, aqui, maravilha. Se dobram ali diante Rapaz, escureceu a tela aqui de uma forma... Enfim, já vamos terminar, né? Se dobraram ali diante de José quando eles estão na situação de fome, toda a terra passa por uma grande fome, e só tinha comida no Egito graças à interpretação do sonho que José teve, o sonho lá de Faraó. Então, olha como é interessante isso aqui. Tem coisas que você precisa guardar no teu coração. Guarda, observa, discerne. Guarda e ora. Guardar no coração não é esquecer. Olha, Tiago falou para não questionar, então vou deixar quieto. Não, guarda no teu coração. Observa, ora, discerne. Deixa o tempo passar um pouquinho.